13, o último capítulo de Neemias. Naquele dia, enquanto o livro de Moisés foi lido em voz alta, achou-se escrito nele que não se deveria permitir que os amonitas e os moabitas se juntassem ao povo de Deus, porque eles não tinham sido bondosos com o povo de Israel, não dando água e comida aos israelitas. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo. Porém, Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esta lei, todos os estrangeiros foram excluídos de Israel. Antes desse acontecimento, Eliasibe, o sacerdote, tinha sido nomeado pela guarda dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia transformado uma grande sala do depósito em um bonito quarto de hóspedes para Tobias. Antes, o lugar era usado para depósito das ofertas de cereais, de incenso, dos utensílios do templo, dos dízimos de trigo, de vinho novo e azeite de oliveira. Moisés tinha decretado que essas ofertas pertenciam aos levitas, aos cantores e aos porteiros, além das ofertas movidas para os sacerdotes. Eu não estava em Jerusalém nesse tempo, pois tinha voltado para a Babilônia no 32º ano do reinado de Artaxerxes. Contudo, mais tarde recebi permissão para voltar de novo a Jerusalém. Quando cheguei a Jerusalém, tomei conhecimento desse ato mau de Eliasibe, ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irado e joguei fora todos os móveis de Tobias. Então, exigi que o quarto fosse purificado completamente e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também fui informado de que os levitas não tinham recebido o que lhes era devido, de modo que eles e os levitas cantores, que deviam guiar os cultos de adoração, tinham voltado para as suas terras. Imediatamente repreendi os oficiais e perguntei: por que o templo foi abandonado? Então chamei os levitas de volta e coloquei todos nos postos que deviam ocupar. E mais uma vez todo o povo de Judá começou a trazer os dízimos de cereais, do vinho novo e do azeite de oliveira para os depósitos do templo. Coloquei Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e Pedaías, o levita, como encarregados da administração dos depósitos, e nomeei Hanã, filho de Zacur, neto de Matanias, como auxiliar deles. Esses homens eram muito respeitados e eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suplementos aos seus companheiros levitas. Oh, meu Deus, lembre-se de mim por isso, e não se esqueça de tudo que eu tenho feito pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Um dia eu estava numa plantação e vi alguns homens pisando nos tanques de prensar uvas no sábado. Além disso, transportavam feixes de trigo e carregavam jumentos com vinho, uvas, figos e todo tipo de mercadoria para Jerusalém. Chamei a atenção deles em público para não vender alimento nesse dia. Havia também alguns homens que vinham de Tiro, que moravam em Jerusalém, trazendo peixe e todo tipo de mercadoria para vender esses artigos ao povo de Judá no sábado. Então perguntei aos chefes de Judá: por que vocês estão profanando o dia de sábado? Já não foi suficiente que os seus antepassados fizessem o mesmo, levando o nosso Deus a trazer desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora, vocês estão trazendo mais ira sobre o povo de Israel, profanando o dia de sábado. Por isso, ordenei que daquele dia em diante as portas da cidade fossem fechadas nas tardes de sexta-feira, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. E mandei alguns dos meus homens de confiança guardarem as portas, para que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os negociantes e os vendedores ficaram acampados fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Porém, falei duramente com eles. O que vocês estão fazendo aí fora, acampando ao redor do muro? Se fizerem isso novamente, eu mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que eles vieram no sábado. Então mandei que os levitas se purificassem e que guardassem as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembre-se de mim, por isso, ó meu Deus,
e tenha compaixão de mim de acordo com seu grande amor. Nessa mesma ocasião, vi que alguns dos judeus haviam se casado com mulheres de Asdote, de Amon e de Moabe. A metade dos filhos deles falava a língua de Asdote ou dos outros povos, mas não falava a língua de Judá. Por isso, eu os repreendi e os amaldiçoei. Esmurrei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Também os fiz jurar diante de Deus, dizendo: não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem deixem que as filhas deles se casem com seus filhos. Não foi por causa de casamentos como esse que Salomão, rei de Israel, pecou? Não havia rei igual a ele entre as muitas nações. Deus amava Salomão e fez dele rei sobre todo o povo de Israel. Mesmo assim, ele foi induzido por mulheres estrangeiras a praticar idolatria. Como permitiremos isso? Como podemos cometer essa terrível maldade, ser infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o expulsei para longe de mim. Lembre-se deles, ó meu Deus, pois desonraram o ofício de sacerdote, a aliança e os votos dos sacerdotes e dos levitas. Assim, purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro, dei tarefas para os sacerdotes e levitas e determinei a cada um o trabalho que tinha de fazer. Eles forneciam lenha para o altar em dias certos e cuidavam dos sacrifícios e das primeiras ofertas de toda a colheita. Lembre-se de mim, meu Deus, em sua bondade. Palavra do Senhor. E aqui nós terminamos mais um livro, o livro de Neemias, para iniciar em breve o livro de Esther. Meu Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo e até aqui nos ajudou, Senhor. Eu sou grata por toda a minha viagem. Como o Senhor é galardoador. Muito obrigada. Amém.